Eu vou começar esse vídeo com um alerta bem direto. Se você aposta, você vai perder dinheiro. Talvez até já tenha perdido. Pegando dados da Ambima, para quem não conhece a Ambima, é a associação que reúne as entidades do mercado de capitais. Eles mostraram que 47% dos apostadores no Brasil estão endividados. Então, dos 23 milhões de pessoas que realizaram algum tipo de aposta no ano de 2024, 2025 o número deve ser maior, né? Já que estão investindo pesadamente em publicidade. Mas os 23 milhões, 10,8 milhões, quase a metade, tem dívidas atrasadas. Para entender a magnitude desse número, o número de apostadores no Brasil é maior do que o número de pessoas que investem em renda fixa, em bolsa, em cripto. E quando eu digo que você vai perder dinheiro, não é que eu estou torcendo para que isso venha acontecer, mas é simplesmente a matemática de como a coisa funciona. E o pior é que a mídia tradicional não vai te avisar sobre isso, porque ela está comprada. Se a gente pega o ano passado, as bets investiram mais de 2 bilhões em compra de mídia, boa parte disso, 58%, em televisão. Se a gente pega patrocinadores de clubes de futebol da Série A. Dos 20 clubes, 18 são patrocinados por bets. Há canais de TV, inclusive, que estão em processo de criação das suas próprias bets. E o governo tampouco vai te ajudar com isso, uma vez que ele arrecada muitos impostos. Pô, Bruno, mas você tá falando besteira, porque o governo tá fazendo uma CPI das bets, né? Tá aparecendo nas redes sociais. Eu confesso que eu não fiquei acompanhando a CPI de perto, né? Podendo ler Platão, não tem por que eu assistir a CPI com a Virgínia. Mas o ponto é que todo mundo sabe que essa CPI vai dar em absolutamente nada. Até porque tem uma frase que eu vi em rede social, dita pela influenciadora Virgínia, que ilustra um pouco do que está acontecendo, né? Ela falou, se não pudesse divulgar, não deveriam ter bets regulamentadas, que proíbam tudo então. E sabe qual é a chance de ser proibido? Zero. Até porque proibir não resolveria o problema, tendo em vista que hoje em dia a coisa mais fácil do mundo é você acessar uma bet que está situada fora do Brasil. Inclusive o movimento começou assim. Como o pessoal já acessava fora, simplesmente foi regulamentado aqui dentro. E antes de falar qual é a possível solução para esse problema, e já adianto que não é uma solução de curto prazo, vamos entender também matematicamente por que você vai perder dinheiro quando aposta. A primeira coisa é entender que na vida você tem dois tipos de trajetórias. Uma trajetória que é independente do caminho e a trajetória que é dependente do caminho. A vida em si é uma trajetória dependente do caminho. Se você tem a chance de ter uma educação melhor quando é mais novo, a sua vida vai ter uma outra trajetória comparada àquelas pessoas que não tiveram a chance da educação. Agora, em certos ambientes você tem trajetórias independentes, como por exemplo dentro de um cassino. E a mesma lógica para as bets. Perceba que dentro de um cassino você pode começar ganhando ou perdendo. E no final você vai ter o mesmo destino. Ainda que você comece ganhando, se você passa tempo demais no cassino, no final você irá perder. Isso é matemática, tem a ver com o funcionamento da casa de aposta. Então, dando um exemplo hipotético de um jogo numa casa de aposta de cara ou coroa. Se você pega a lei dos grandes números, numa moeda que não é viciada, se você lança essa moeda 1 milhão de vezes, a tendência é que você tenha alguma coisa próxima de 500 mil vezes caindo cara e 500 mil vezes caindo coroa. Se você apostasse R$1 que é da coroa, toda vez que a moeda é lançada, você tenderia a ganhar 500 mil vezes e perder 500 mil vezes. Nesse jogo hipotético de cara ou coroa, perceba que quando você aposta R$1, se você ganha, você vai para R$2, você teve 100% de ganho. E quando você perde aquele primeiro real. As casas de apostas chamam inclusive esse fator multiplicador de odd. Nesse caso aqui, a odd seria 2. Isso seria o justo para esse jogo. Mas o que as casas fazem? Elas vão lá e reduzem a sua odd. Te oferecem, por exemplo, 1,9. E aí perceba o seguinte, novamente jogando 1 milhão de vezes, quando você perde, o resultado é perder 100%. Quando você ganha, o resultado é multiplicar por 1,9 e não mais por 2. Ao invés de ganhar R$2, você ganha 1,90. Então, ao longo do tempo, você estaria perdendo mais do que ganha. Essa diferença é o lucro da casa de apostas. Só que aí nós temos dois pontos, né? Na hora de explicar para o brasileiro sobre isso, primeiro é que o brasileiro tem um nível educacional muito baixo. Uma vez eu fui pesquisar sobre isso no Google e a primeira resposta que surgiu foi da IA do Google. Perguntei sobre qual era o QI médio do brasileiro. E ela acusou que era um QI de 87. Eu falei, tá, mas o que isso representa, né? E logo abaixo havia uma escala. E nessa escala que eu tô colocando aqui na tela, ele falava, olha, a classificação do QI é a seguinte, superior acima de 140, é um cara que é gênio, entre 120 e 140, inteligência muito superior, entre 110 e 120, inteligência superior, entre 90 e 110, normal, média, e entre 80 e 90, ele coloca como torpeza, raramente qualificada como debilidade mental. Essa seria a média do brasileiro. E aí vamos lembrar que numa média você tem sempre integrantes que puxam a média pra cima, eu acredito que vários de vocês aqui estão puxando essa média pra cima, mas se tem gente puxando a média pra cima e ela tá em 87, então veja que tem muita gente puxando a média pra baixo. Essas pessoas são as principais vítimas das casas de apostas, porque qualquer pessoa que faça uma conta de expectativa de retorno vê que não vale a pena apostar. Pô, Bruno, mas você lida com o mercado, não é a mesma coisa? Não é aposta igual? E não é, por conta daquilo que eu falei, de trajetória independente do caminho ou dependente. Num cassino você pode começar ganhando ou perdendo, no final passando tempo demais lá, você perde. Já no mercado, a gente até pode argumentar que também é uma trajetória independente do caminho, a não ser que você perca
perca tudo, né? Aí você tá fora. Mas não interessa muito se você começou ganhando ou perdendo uma parte daquilo que você investiu, porque se você passa tempo demais no mercado, a tendência é que você ganhe dinheiro. Até porque a odd aqui é diferente. Quando você perde, no máximo você vai perder 100%, exatamente como na casa de aposta, mas quando você ganha, você pode ganhar muito mais do que isso. Pode multiplicar o seu patrimônio várias e várias vezes ao longo dos anos. Quem me acompanha lá atrás desde 2017, compra o Bitcoin, viu isso acontecer na prática. Vamos lembrar que só nos últimos 10 anos, a criptomoeda mais famosa do mundo, a primeira, subiu, na média, 77% ao ano em dólar. Mas voltando à questão das apostas, o problema ele se agrava porque, neurologicamente, parece que não há diferença nenhuma entre uma pessoa viciada em drogas ou viciada em apostas. A não ser que essa pessoa não vai gastar dinheiro com nenhum tipo de substância. A própria lógica do jogo acaba deixando essa pessoa com os mesmos sintomas de um viciado. Sendo que essas empresas têm muito recurso para afiar as armadilhas dopaminérgicas ao máximo. De modo que você pode começar a jogar achando que é só um hobby bobo e sem perceber, pouco a pouco, você estará se viciando. E o número de casos de vício ele está crescendo de maneira alarmante. Vejam aqui, colocando na tela, que o atendimento a dependentes de apostas cresce 7 vezes no SUS. Eles acrescentam que é uma alta maior entre mulheres, o que não quer dizer que as mulheres estão apostando mais do que os homens. Pode ter a ver com o fato de que as mulheres costumam buscar mais ajuda do que os homens. O homem simplesmente tem um problema até uma hora que ele transborda e talvez até se suicídio, né? Se a gente pega em estatística de suicídio, tem muito mais homem que mulher. Muito provavelmente pelo fato de não pedir ajuda. E aí, pegando o que as pessoas alegam, os viciados, né? Veja aqui, um fala que queria deixar de existir, o outro diz que queria ganhar 20 mil por dia e saía sem nada. Inclusive, essa frase aqui me lembrou de um vídeo que eu vi no Instagram outro dia, mas ao invés de contar sobre o vídeo, acho que é melhor colocar ele aqui para que você possa acompanhar na íntegra. Quanto você teria que ter na conta hoje de saldo bancário pra parar de trabalhar, pra não fazer nada na vida, mano? Ah, mano, eu vou falar pra você, eu sei fazer investimento e tudo, 10 mil na minha conta eu parava de trabalhar. Mano, investimento em cassino e alavancagem de inteligência artificial. Então com cassino aí você consegue alavancar esse dinheiro aí fácil. Nossa, fácil. A pessoa se souber trabalhar ali, ó, ela faz 20 mil, 30 mil fácil no mês. Então assim, se você tivesse 10 mil hoje na sua conta, quanto tempo você chegaria no milhão, na sua opinião? No milhão, mano, acho que uns 6 meses. 6 meses? Acho que uns 6 meses, 7. Então veja a mentalidade do indivíduo. Ele pensa que realmente com uma quantia pequena de dinheiro, em termos absolutos, ele poderia largar o emprego para viver de aposta. Sendo que, estatisticamente, isso não vai acontecer. Mas as pessoas, acho que elas têm que errar por conta própria, ao invés de aprender com os dados. E aparentemente isso está acontecendo, né? Se a gente pega acessos em casas de apostas, a cada minuto são 39 mil acessos. Ou seja, se esse vídeo tiver uns 20 e pouquinhos minutos, 1 milhão de pessoas entraram em casas de apostas durante o tempo desse vídeo. E aí, dessa forma, os brasileiros conseguiram perder no ano passado 36 bilhões em apostas. Segundo o Santander, isso pode tirar 0,3% do PIB. É bem verdade que a quantia média de prejuízo não é muito grande, são R$216 de quantia média. Isso por mês, né? E aí veja que interessante, muita gente que aposta fala que não tem dinheiro para investir, mas consegue apostar 216 por mês. Fazendo uma simulação básica aqui, pensando no investimento com retorno de 7% ao ano real, você pode comprar título público hoje que paga IPCA mais 7. Ao longo de 30 anos investindo esse aporte, sem corrigir o aporte pela inflação, a pessoa teria acumulado R$254 mil com o poder de compra de hoje. Pô, Bruno, mas isso é pouco dinheiro, não dá para viver de renda com isso, mas dá para complementar muita coisa na aposentadoria, com certeza. É melhor chegar aposentado tendo esse dinheiro do que não tendo gasto com aposta. E talvez o dado mais chocante, ou revoltante, né? Muita gente nem ficaria chocado com isso, já que o público afetado pelas bets costuma ser o público mais vulnerável, é que dos beneficiários do Bolsa Família, 30% já apostaram em bets. O que significa que as bets receberam uma quantia em 2024 de cerca de 10,5 bilhões que vieram diretamente desse benefício. Lembrando que esse pessoal que recebe Bolsa Família está numa situação onde a renda por pessoa na casa, pela família, é muito baixa, né? O critério para você poder entrar no Bolsa Família é que a renda por pessoa seja de até R$218. Então, dando um exemplo aqui, uma família com 7 indivíduos, onde apenas um trabalha e ganha um salário mínimo, teria uma renda aí de 216. Então, essa família estaria elegível ao Bolsa Família. E aí, se a gente pega aqueles dados do IBGE, hoje nós temos cerca de 56 milhões de pessoas no Bolsa Família. Se 30% são apostadores, nós temos cerca de 16 milhões apostando. Sendo que desses, como você pode ver nessa manchete, 26% se endividaram por conta dos gastos com jogos, sendo que eles se endividaram no Brasil, um país de juros estruturalmente altos. Então olha o tamanho da tragédia que isso vai causar na vida de muita gente e na verdade já está causando. Tá legal, Bruno, mas então qual é a solução? Porque lá no começo do vídeo você falou que se proibir o cara joga lá fora, até porque o acesso está cada vez mais simples. Ao jogar aqui, pelo menos o governo recolhe imposto, né? Pelo menos com muitas aspas aí, teria recurso lá para o cara ser atendido psicologicamente. Mas aí é querer enxugar o problema com gelo, né? A solução, no final, passa por educação.
educação, principalmente educação financeira. Mas como eu disse, não é algo de curto prazo. A pessoa que entende a lógica de como as coisas funcionam não vai apostar. Inclusive, se você conhece um apostador, mande esse vídeo para ele entender como a lógica não faz sentido. E para aqueles que estão em busca de educação financeira, eu vou lembrar que no dia 9 de junho a gente vai oferecer a melhor oferta da história do Grupo Primo. Porque vocês estão acostumados a me ver falando do Viver de Renda aqui, já tem 30 turmas, mas pela primeira vez, eu e meu sócio, o Thiago, a gente se juntou para fazer uma oferta realmente épica. Porque nós juntamos o Viver de Renda, pelo qual já passaram mais de 48 mil alunos, juntamos o do Mil ao Milhão do Thiago, pelo qual já passaram mais de 100 mil alunos, ambos cursos de muito sucesso, com mais 15 produtos do Grupo Primo, como por exemplo, um ano de assinatura da Finclass, acesso a carteiras recomendadas, documentários exclusivos, livros, e todo esse pacote ele vai sair pelo preço de um único produto, com um plus a mais também, porque a ideia de fazer isso é que as pessoas possam ter acesso à educação para ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para os seus descendentes, para as pessoas que ela ama. E como 9 de junho é um dia muito próximo do Dia dos Namorados, a equipe provocou a gente a fazer uma oferta com mais um benefício, que ao adquirir um acesso, você ganha outro de graça para poder compartilhar com quem você ama. Pode ser esposa, cônjuge, filho, um amigo, não tem restrição. Mas como eu disse, essa oferta nunca foi feita antes, talvez não venha se repetir no futuro. É a primeira vez que a gente faz isso e pode ser a última. Para quem quiser mais detalhes, a única aqui na descrição onde você pode entrar na lista de pré-matrícula. Lembrando, a gente abre no dia 9 e também tem bônus para o pessoal que for mais rápido, os primeiros inscritos. E se você quer uma dica de com quem compartilhar o acesso, eu pensaria em algum jovem da sua família, porque veja que dos jovens, 35% trocaram a faculdade por bets em 2024. Provavelmente com agravamento do problema para esse ano e para os próximos, tendo em vista que o jovem está cada vez mais conectado, seguindo cada vez mais influenciadores, e vários influenciadores agora, eles estão comprados pela indústria de bets. Até porque a quantidade de dinheiro paga é absurda. Dando meu testemunho pessoal, eu recebo muitas propostas de publicidade aqui no grupo. E já chegou uma vez uma proposta de bet séria, de um contrato semestral. E essa proposta, ela não era só a maior que eu já recebi, ela era umas 5 vezes maior do que a segunda melhor que eu recebi. Com muito menos esforço, sem ter equipe nenhuma, eu poderia fazer só com o celular. Menos estresse, não tem que, por exemplo, gravar aula, fazer live de tira dúvidas, falar de lançamento, investir em tráfego, ter uma baita de uma equipe. Não, podia ser simplesmente eu sentado com meu celular falando, então pessoal, aqui tá pagando muito, e eu teria um resultado próximo, não seria a mesma coisa, mas com aquele que eu consigo no Viver de Renda. Evidentemente eu disse não, mas eu fiquei pensando naqueles influenciadores menores, que até tem público, mas não conseguem monetizar, não conseguem viver exclusivamente daquilo. Ou gente até que tem audiência, mas tá passando dificuldade. E o cara, quando recebe uma proposta dessa, muitas vezes vem a ceder. Eu até consigo entender esse cara, não digo que eu concordo, mas eu consigo entender porque as pessoas têm suas demandas, né? Vamos pensar primeiro em quem tá próximo e depois em quem tá distante. Agora eu juro que eu não consigo entender o cara que já é muito grande, que já tem muito dinheiro. Porque esse cara não precisa fazer esse tipo de coisa. Pô, Bruno, mas é legal, né? Sim, mas nem tudo que é legal é moral, é bom, é ético. Vamos lembrar que aqui no Brasil, antes da Lei Áurea, em 1888, a escravidão era legal. Então, porque era legal, era bom? Evidentemente que não. Na minha opinião, as bets seguem pelo mesmo caminho.